curso de base de dados com Microsoft Access 2007, nível básico intermédio, aula número 7, chave primária e chave estrangeira. Portanto, nessa aula, nós vamos falar dos conceitos de chave primária e do conceito de chave estrangeira. Um conceito fundamental no conceito do modelo de relacionamento é o conceito de chave. Existem diferentes tipos de chaves. Tanto existem chaves chamadas chaves candidatas, chave primária, chave superchave, chave primária e chave estrangeira, ou chave externa. Portanto, a chave primária e a chave estrangeira, portanto, serão os destaques, ou seja, nosso foco principal nesta aula. Entretanto, vamos definir também chave candidata e superchave, conceito de superchave. Uma chave candidata é um subconjunto dos atributos de uma entidade que podem ser utilizados como identificadores únicos de uma instância da entidade. Okay? Portanto, conjunto de atributos com características que permitam identificar univocamente instâncias de uma entidade, portanto, podem ser uma chave candidata. Ou seja, o subconjunto não pode ser reduzido sem perder esta propriedade. Por exemplo, se temos um eleitor que tem o atributo número do eleitor, número do bilhete, número de contribuinte, município, o número do bilhete permite-me identificar univocamente um cidadão angolano. O número de contribuinte também é único. O número de eleitores, tanto como temos tido a experiência nessas nossas últimas eleições, tanto de ser associado o número de eleitores a um município. Tanto eleitor e município, tanto que no fundo podia significar o quê? Que eu podia ter eleitores com o mesmo número, entretanto, em municípios diferentes. Tanto são atributos que podem podem ter características que permitam identificar univocamente a instância de uma entidade. Portanto, isso é uma chave candidata. Superchave. O conceito de superchave é mais abrangente que o conceito de chave candidata definido anteriormente. Qualquer subconjunto de atributos de uma entidade que possa identificar univocamente qualquer instância da entidade é considerada uma superchave. Quando reparem, BI nome, eleitor município, eleitor, número de eleitor BI, número de eleitor BI nome BI, número de contribuintes, número de eleitor município, portanto, por grupos. E no limite, o conjunto de todos os atributos de uma entidade será sempre uma superchave. Portanto, reparem que esses conceitos são conceitos teóricos, não são conceitos de implementação, e o nosso curso tem um foco prático. Então vamos começar com um conceito fundamental, que é o conceito de chave primária. Portanto, a chave primária é um atributo escolhido entre as chaves candidatas e que permite identificar de forma unívoca a instância de uma entidade. Okay? Portanto, entre as chaves candidatas, o analista de sistema escolhe uma chave, um atributo que permite identificar de forma unívoca a instância de uma entidade e, portanto, o define como chave primária. A chave primária deve respeitar as seguintes propriedades. Portanto, deve ser unívoca. Os atributos de chave primária têm um valor único para qualquer instância de uma entidade. Não se repetem. Não redundante. Se algum dos atributos for retirado da chave, os restantes atributos deixam de satisfazer a propriedade anterior. Portanto, não serão unívocos. Não nula. Nenhum dos atributos que constituem a chave primária podem assumir o valor nulo. Como vimos, valor nulo, portanto, pode significar não aplicável, valor não conhecido, ou valor em falta. A chave primária também é chamada atributo identificador. O identificador de uma instância é o atributo ou composição de atributos. Portanto, podemos ter chaves simples, chave primária simples, ou chave primária composta, que identifica univocamente uma instância desta entidade, ou melhor, identifica inequivocamente uma e só uma ocorrência da entidade. Na implementação, todas as tabelas de mapeamento das entidades devem ter uma chave primária. Portanto, isso é uma regra, podemos considerar geral. Na implementação com o sistema de gestão de bases de dados relacionais, todas as chaves devem ter uma chave primária. No diagrama entidade relacionamento, o atributo identificador aparece sublinhado. Recordando esse nosso problema, o problema que vai nos guiando aqui para a criação da aplicação, que vai ser a aplicação concluída no fim do curso.
E nós temos, para cada cliente necessário armazenar o código, reparem que eu sublinhei o código por uma questão prática. O vendedor é necessário armazenar o seu código. Para cada venda é necessário armazenar o número de recibo, o produto, o número de referência, podia ser o código de barras. E repare, número de referência e código de barra no produto, numa acepção geral, são chaves candidatas. E da família temos o código e da prateleira temos o número. No desenho do diagrama, reparem, o código aparece sublinhado. Aparece sublinhado. Se também o número de referência que escolhemos, que será o código, digamos, o número de referência será como atributo identificador do nosso produto, e foi escolhido entre o número de referência e o código de barras. A opção poderia ser pelo código de barras. E vamos falar de outro conceito, que é o conceito de chave estrangeira, ou também conhecida como chave externa. Portanto, a chave externa é sobre o conjunto dos atributos de uma entidade, que constitui a chave primária de uma outra entidade. A sua existência denota um relacionamento entre entidades e constitui a base do modelo relacional. Melhor esclarecido, portanto, a chave estrangeira é um atributo que é definido como chave primária numa entidade e é colocado na implementação, na estrutura da outra tabela ou de outra entidade, para se poder definir o relacionamento. Portanto, em geral, as chaves estrangeiras não aparecem explicitadas no diagrama entidade de relacionamento. Então, quando nós estivermos a fazer a prática, nós vamos ver isto. Quando falamos do relacionamento, vai ser muito mais fácil também perceber isto. E sempre, portanto, para estabelecer um relacionamento entre duas entidades, ou então as tabelas que implementam que mapeiam essas entidades, nós vamos precisar de uma chave estrangeira. Uma chave estrangeira é um atributo que está na chave numa tabela como chave primária e é colocado na estrutura da outra tabela que passa para se estabelecer o relacionamento. A nossa aula fica por aqui. Portanto, nessa aula falamos do conceito de chave primária e o conceito de chave estrangeira, que nós vamos passar a implementar. Na prática, nós vamos fazer uma prática hoje, nesta aula, que é a criação de tabelas, de novo, com destaque para a definição das chaves primárias. E na próxima aula nós vamos começar a falar de relacionamentos. Portanto, os assuntos são interligados. E, portanto, como disse, só vamos perceber direito e vamos implementar a chave estrangeira quando depois falamos dos relacionamentos. Portanto, vamos abrir a nossa base de dados. Já está aberta. E vamos continuar a criar tabelas. Vamos criar agora a tabela produto. Passamos para o separador criar, que tem no grupo tabelas, temos o comando tabela, clicamos, que ele coloca uma tabela 1, clicamos com o botão direito do mouse, vista de estrutura, vamos chamar essa tabela produto. O produto tem os seguintes atributos, tem o número de referência, vamos deixar a numeração automática, na legenda vamos escrever número referência. Temos, reparem que esse atributo está definido já aqui como chave, tem uma chave aqui. Se nós quisermos retirar depois, podemos clicar aqui, fica sem chave. Colocar a chave, colocamos, não é isso? Ter o código de barras, vai ser texto. Na legenda vamos pôr código de barras. Vamos dizer que esse atributo é um atributo único. Portanto, não vai permitir, não podemos ter dois atributos, dois valores para o mesmo atributo. Então, aqui nas propriedades desse atributo, vamos definir algumas propriedades. Portanto, aqui, permitir comprimento zero. Vamos dizer que não pode estar vazio. Okay. Esse atributo é necessário
vamos dizer que sim, tem que ser necessário, isso é obrigatório. Indexado, que é para permitir as buscas, está aqui, indexado, sem duplicação autorizada. Portanto, aqui, isso vai fazer com que nosso atributo código de barra seja único, sem duplicação autorizada. Continuando, o atributo produto tem uma descrição. É texto. Vamos pôr o tamanho 150, é suficiente. Descrição. Descrição do atributo. O atributo tem um preço. O produto tem um preço. Embora o Microsoft Access permita espaços e acentos, vamos evitar isto. Vamos colocar espaços e acentos na legenda, nas propriedades do atributo. O preço do produto vai ser do tipo moeda. Aqui, clicamos nessa como box, escolhemos moeda. Na legenda vamos escrever preço, simplesmente. E, tanto, teríamos basicamente concluída a construção da tabela produto, basicamente, porque depois continuaremos essa tabela. Vamos fechar e vamos criar a tabela família do produto. Vamos simplesmente chamar isso. Vamos chamar família. Tivemos no separador criar, viram tabela e temos aqui tabela. Clicamos com o botão direito do mouse, chamar família produto. Underscore produto. Uma família tem um código. Vamos deixar a numeração automática, que vamos pôr simplesmente código. E uma família tem um nome. Um texto, também o tamanho vamos diminuir, vamos pôr o tamanho 100. E na legenda vamos escrever simplesmente família. E temos assim concluída mais uma tabela. E vamos criar também a tabela venda. Clicamos no separador criar, tabela, botão direito do mouse e vamos chamar essa tabela venda. A venda vai ter um número recibo, deixamos numeração automática e uma data de emissão. Data de emissão do recibo. A tabela venda poderia se chamar fatura, que vamos chamar número recibo. Que vamos chamar data, na legenda data emissão. Que é um detalhe, data vai ser do tipo data hora. Aqui escolhemos data hora. Assim está. E fechamos essa tabela. Então teremos criado mais algumas tabelas para a nossa base de dados. Pronto, essa aula termina por aqui. Na próxima aula continuaremos e falaremos, pronto, como dissemos, dos relacionamentos.